Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 338. E nós estamos falando de reencarnação. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão à qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. As reencarnações são planejadas. Mesmo aquelas que, como foi dito a semana passada, que ocorrem sem o conhecimento do espírito, né? Ele está na erradicidade, mas nem sequer se deu conta de que desencarnou. Mesmo esses têm uma finalidade, têm um propósito, o de evoluir. E os espíritos que vão receber essa criança também fazem parte do planejamento. Então, não acontece essa ideia de que dois espíritos desejem renascer na mesma família e por isso tenham que disputar um determinado corpo. Não é assim que funciona. Existe um plano, uma necessidade que está sempre vinculada à lei de causa e efeito e coordenada pela misericórdia e a justiça do Pai. 339. O momento da encarnação é acompanhado da perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. O corpo é um limitador de sentidos. Nós, como espíritos desencarnados, nós temos uma percepção muito maior do ambiente. Uma pessoa não consegue mentir quando ela está desencarnada, porque a sua aura acaba demonstrando os seus sentimentos. Agora, encarnado, sim. Então, o corpo, esse é só um exemplo, o corpo é um limitador de sentimentos, de capacidade de percepção. Então, por isso que ele fala que a desencarnação, ela leva a um período de perturbação. Qual é esse período? É o período entre a efetiva desencarnação e o momento em que o espírito toma consciência do seu estado como espírito desencarnado. Então, esse é o período de perturbação. No caso da reencarnação, esse processo é mais lento, demorado. O espírito entra num estado de perturbação pouco antes, né, da concepção, ele vai diminuindo de tamanho para que possa participar da fecundação, né, na ligação célula a célula, no desenvolvimento do embrião, em que ele vai esquecer de si mesmo. Então, a perturbação ao nascer é maior, porque nós perdemos a memória de tudo que nós fomos no passado, para que, protegidos pelas os nossos erros, nossos equívocos, possamos iniciar uma nova história. É claro que todos nós estamos submissos às atitudes e escolhas feitas em vidas passadas, mas isso só vai acontecer a partir da puberdade. Então, por isso que o período de perturbação é maior, assim como os espíritos nos dizem. E nós renascemos esquecendo de quem somos, não nos lembramos de nada e temos a oportunidade de conviver com pessoas que muitas vezes foram nossos algozes, nossos inimigos e que agora, com pais e mães, podem se tornar pessoas amadas por nós. Então, se não tivesse o processo de esquecimento, nós não conseguiríamos superar os sentimentos negativos. É claro que quando desencarnarmos, nós vamos retomar as nossas memórias, vamos lembrar de quem éramos e aí compreender os motivos que nos levaram a reencarnar desta forma. Mas a perturbação, ela é bem maior, porque ela tem o propósito de inibir as nossas memórias, de nos tornarmos pessoas ingênuas no início da reencarnação. Por isso que ele coloca que para reencarnar a perturbação é maior
do que no momento da desencarnação. 340. É solene para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza este ato como uma coisa grave e importante para ele? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas, como este, não tem consciência do fato, senão no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual o do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Foi dito já em aulas anteriores, em questões anteriores, que viver numa erradicidade é mais simples. Né? Nós não temos essa necessidade do alimento, não temos a necessidade da roupa, né? Não sofremos frio nem calor, nem temos a necessidade da moradia. Então, a vida é mais fácil, digamos assim, na erradicidade. No entanto, a nossa consciência nos pede que voltemos à Terra, para que possamos resgatar os erros, para que nos tornemos pessoas melhores. O progresso é uma intuição, é algo que nos empurra para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance para alcançarmos essa perfeição para a qual todos fomos criados. Então, ela é irresistível, é necessário que haja. Por isso as reencarnações. Algumas são planejadas, outras não, mas sempre serão em benefício da evolução do espírito, para que ele possa, resgatando os erros, vivendo as provas, vivendo as expiações, como é o nosso caso nesse momento da nossa evolução, e nos tornando pessoas cada vez melhores. Então, essa descrição que o Kardec coloca como viajante, ele, antes de reencarnar, ele tem uma ideia de como serão as suas provas, ele tem a convicção de que ele vai conseguir, mas certeza só depois de vivenciar. Não dá para jogar, não dá para viver a vida sem reencarnar. É preciso estar aqui, esquecendo de quem somos, esquecendo do nosso passado, convivendo com pessoas, umas são simpáticas, outras antipáticas, mas pessoas que são importantes para que nós evoluamos através da convivência, da transformação que as situações da vida nos oferecem. Então, tudo isso faz com que haja uma certa angústia, uma ansiedade antes do início da reencarnação. Isso fica patente quando nós nos lembramos do livro Nosso Lar, quando Laura, mãe de Lísias, ela se prepara para reencarnar. Um pai de Lísias já havia reencarnado. E é feita uma festa, bem no fim do livro, né? É feita uma festa para ela de despedida. E ela está apreensiva. Por quê? Diante do esquecimento, diante das vicissitudes que serão necessárias e que ela já tem uma ideia que vai passar, ela tem medo de sucumbir. É essa aflição que Kardec descreve quando nos relata, né, sobre essa possibilidade de naufragarmos. Nós vamos fazer uma viagem, embarcamos no avião, mas o avião pode cair. Né? Então, existe essa ansiedade, porque o esforço é todo nosso, depende de nós, a coragem para transformar, a vontade para realizar. E às vezes, diante das experiências vividas, isso fica difícil.
Por isso, uma certa ansiedade quando estamos lá no plano espiritual, conscientes das nossas próprias necessidades, do que nós deveremos vivenciar, e sabemos também do esquecimento de toda essa condição para evoluirmos, e aí sentimos medo. É natural que isso aconteça, haja uma certa ansiedade, mas também nós sempre teremos a convicção de que espíritos amigos estarão ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, e que nos cabe vencer a nós mesmos para nos tornarmos pessoas melhores. Não há outro meio, não é? 341. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade de seu triunfo nas provas que vai suportar na Terra é para o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? De uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado. É o que eu acabei de dizer. Existe uma certa ansiedade. Será que eu vou ser capaz? Não, mas eu tenho certeza, eu aprendi, eu tenho convicção dos meus valores, então eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar. Mas na hora de começar a jornada, sempre vai dar aquele friozinho na espinha. 342. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem receber quando para lá retorna? Depende da esfera que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajando-no e, muitas vezes, até lhe seguem os passos durante a vida. É o que eu estava dizendo um pouco atrás, quando me referi à festa da reencarnação da mãe de Lísias. Então, todas as pessoas de nosso lar, André Luiz, Lísias e tantas outras amigas, estavam ali para lhe dar forças, para lhe dar esperança, motivação, para que ela possa vencer, não é? Mas, como ele disse, depende do grau evolutivo. Tem pessoas que vão reencarnar sem ter consciência de que vão reencarnar. Necessitam do processo, mas ainda ignoram a continuidade da vida, ignoram o período que passaram no plano espiritual como sendo de um espírito imortal. Eles continuam vivendo como se estivessem encarnados. E esses reencarnam e aí não vão ter esse apoio, porque sequer conhecem o processo ainda. Todos vamos encontrar o caminho. A verdade será revelada, mas à medida da nossa capacidade de compreendê-la. Então, é muito importante que nós tenhamos essa imagem de que cada indivíduo constrói o seu futuro. E a reencarnação e a desencarnação, ela é individual. Nós vamos ascender ao mundo espiritual de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos valores, e lá vamos viver bem ou mal, de acordo com o plantio que fizermos, né? E vamos retornar à pátria, à terra, retornar à vida material da mesma forma, de acordo com a nossa bagagem, de acordo com aquilo que nós conseguimos construir, não é? Então é muito variável, é sempre individual. 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente são eles. Vem visitar-vos como ides visitar um encarcerado. Então, esse processo do sono é muito importante que nós entendamos que o espírito não precisa do descanso. Ele se desprende, o corpo descansa e o espírito se desprende. Então, por isso as visitas, como ele disse, reencontros com mentores, com amigos, que vêm nos incentivar, que vêm nos dar forças para que, diante das provas, possamos vencer. Nunca estaremos sós. A misericórdia do Pai é infinita e nós evoluímos sempre amparados e ajudando uns aos outros, né? Para que isso ocorra. Muito bem.
Nosso tempo terminou. Vamos fazer a prece e a semana que vem retomaremos a partir da questão 344, união da alma ao corpo, aborto. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, rogamos a vós as vossas bênçãos, que possamos nos sentir fortalecidos diante das oportunidades da vida, conscientes de que estás conosco, nos ajudando a encontrar o caminho. Que essas bênçãos possam nos trazer alívio, possam nos trazer a saúde e a serenidade diante das provas, porque, confiantes de que estás conosco, sabemos que seremos capazes de superá-las. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. A semana que vem tem mais.